Bom dia! Semana começa com o petróleo despencando. O petróleo cai agora mais de 5%, retornando à casa ali dos $71. Patamar que a gente não vê desde o início de outubro, quando a gente teve aquela puxada com o aumento das tensões e medo de Israel atingir as bases do Irã de petróleo. O fato é que os ataques de Israel evitaram atingir qualquer base de petróleo do Irã nesse final de semana, e isso fez com que o preço do petróleo desabasse ao redor do mundo. Essa semana que vai ser uma semana muito pesada, tanto de indicadores quanto de resultados. Dá uma olhadinha nisso aqui. Primeiro de resultados, a gente tem Alphabet, que é a nossa querida Google, reportando resultado na terça depois do pregão. Microsoft e Meta reportando depois do pregão na quarta. Lilly, que é uma empresa muito importante do ramo farmacêutico, também reporta resultado antes do pregão. A gente tem Apple, Amazon, pós-pregão na quinta-feira, Uber antes do pregão na quinta-feira, Visa, Mastercard, AMD de chip, McDonald's, que teve um probleminha aí a semana passada. Enfim, muitos reportes de resultados bastante importantes essa semana, com foco, claro, nas Big Techs. E além disso, de mais importante, a gente tem payroll que sai na sexta-feira nos Estados Unidos, temos PMIs na China, vários relatórios de emprego pré-payroll, como JOLTS e ADP. Na quarta-feira, a gente tem o PCE, que é o indicador preferido dos Estados Unidos de inflação, decisão de juros no Japão, inflação ao consumidor na zona do euro na quinta-feira. Aqui no Brasil, a gente tem CAGED na quarta e GPM na quarta. E na nossa temporada de resultado é um pouquinho mais tranquila, a gente tem Santander só na terça, enfim, é um pouquinho mais sossegado do Bradesco na quinta-feira. Mas por aqui o que é mais importante mesmo é que as eleições que acabaram ontem, finalmente, podem talvez fazer com que o governo foque de fato em entregar a revisão de gastos fiscais. Disparado a coisa mais importante da semana para o Brasil. Hoje, embora com uma semana lotada de indicadores, lotada de resultados, a gente não tem muita coisa acontecendo não. Os mercados agora, além de petróleo despencando, a gente tem o S&P subindo 0,60, Nasdaq subindo 0,70, então a gente tem um bom humor agora pela manhã. Europa também sobe. Nikkei subiu essa segunda com o resultado lá de eleições. E o resultado de eleições jogou bolsa para cima e despencou. Quer dizer, despencou não, fez o iene cair mais um pouquinho, iene que vem se desvalorizando contra o dólar, esse daqui é o dólar subindo versus o iene. Se a gente pega, no último mês a gente tem quase 6% de alta do dólar, se a gente pega 6 meses, a gente tem o iene voltando para acima dos $150, naqueles níveis pré-Black Monday, que foi aquele dia que tudo caiu com a reversão, tal reversão de carry trade ao redor do mundo. Com isso, o dólar futuro está praticamente no 0 a 0, ele estava até subindo até agora há pouco, mas agora está praticamente no 0 a 0, na casa dos $104, isso fortalece o dólar ao redor do mundo. Outra coisa que fortalece o dólar é a queda forte do petróleo. Dólar contra as emergentes, o que mais chama atenção agora é o dólar contra o peso mexicano, que está subindo, e em sua maioria sobe contra os emergentes. Bitcoin tenta retomar a casa dos $68 mil, com uma puxadinha agora na madrugada. Minério de ferro sobe quase 2%, isso pode ser bom para Vale, está chegando aqui a casa dos 103,45. Vale que subiu bastante no pregão de sexta-feira, 3,40%, depois que saiu aquele fato relevante sobre Mariana. E para finalizar, a gente está cada vez mais próximo das eleições dos Estados Unidos. Dia 5 de novembro, semana que vem. E aí a gente tem um Trump ganhando cada vez mais vantagem nas casas de aposta, aqui Polymarket, que ficou mais famosa. A gente tem 66% contra 33% de Kamala Harris. E além disso, nos polls, nas pesquisas, Trump também passou à frente. Na verdade, Trump chegou e está empatado com a Kamala Harris, ou seja, mostrando uma excelente recuperação. Nessa seara, a gente teve esse final de semana indo ao ar no Joe Rogan Experience a entrevista do Trump, entrevista que foi muito boa. Em 2 dias, o Trump teve 33 milhões de visualizações. Voltando naquela página ali, a gente tem já o podcast do Trump, se a gente pega aqui em alta, sendo um dos mais vistos no canal do Joe Rogan. Bom, parece que Trump está trabalhando muito mais nessa reta final do que a Kamala Harris. Eu só vejo notícias saindo do Trump aqui, fazendo comício. Ontem fez um comício no Madison Square Garden, enfim. Coisa está ficando mais difícil. E isso fortalece o dólar. Eu vejo muito mais o Obama endossando a Kamala Harris do que a própria Kamala Harris saindo em notícias de campanha. Por hoje é isso. Semana muito agitada. Foco no reporte de resultados das Big Techs, em inflação PCE nos Estados Unidos e dados de emprego, principalmente na sexta-feira, payroll saindo. Aí aqui no Brasil focar 100% em qualquer notícia sobre gastos, revisão de gastos por parte do governo. Aí no final do pregão a gente ainda tem Petrobras reportando o resultado trimestral de vendas e produção. Mas tadinha, ela deve sofrer hoje com esse petróleo, né? Muito obrigado pela atenção, bons negócios, boa semana e até amanhã.